muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Conforme eu sempre digo, quando sou desafiado a falar sobre esse tema, que ele é o mais difícil dentre todos os outros que nós possamos falar. Isso porque no nosso atual estágio de evolução humana e espiritual, é muito difícil nós falarmos de Deus. Porque, como dizem os filósofos, os entendidos, Deus não se fala, Deus se sente. Ou como ainda dizem os Espíritos, na primeira parte do livro dos Espíritos, em que Kardec vai trazer algumas ideias referentes a Deus, ainda nos falta um sentido. Isso por conta do nosso estágio de evolução moral e espiritual. E por mais que falemos dele, do Pai, do Criador, da causa encausada, mas ainda assim ficaremos bem aquém, bem distante do que é realmente Deus. Esse ser que durante toda a evolução humana na Terra, espiritualmente falando, tivemos um instinto, um desejo de conhecê-lo, de sabermos quem ele o é. Daí porque vamos encontrar nos povos mais primitivos da humanidade referências e vestígios relativos a essa busca eterna por Deus. Porque nós somos parte dele. Não é sem outra razão que Jesus considerou que todos somos deuses e que deveríamos brilhar a nossa luz, porque somente no momento em que nós conseguimos atingir um estado, um patamar evolutivo, é que passamos a compreendê-lo melhor, na medida em que nós entendemos as suas leis, pois que ele se expressa, na verdade, através da própria criação, da natureza. Talvez seja essa a melhor referência, a melhor forma que nós temos de entender Deus. Mas na medida em que nós nos tornamos depurados, purificados, moralizados, nós passamos a compreendê-lo na sua grandeza e na sua condição de Pai. E Kardec não poderia ter começado toda esta obra, que é a doutrina espírita, que não fosse falando dele. São 1019 perguntas, das quais a primeira é exatamente essa. E ele traz uma percepção diferente de até então, dentro das concepções humanas, religiosas de até então. Porque quando falamos de Deus, nós imaginamos ser um ser humano, com as mesmas características e sentimentos que nós humanos temos. Daí porque nós dizemos, quase sempre, que Deus nos castiga, que Deus nos pune, que não devemos fazer isso ou aquilo porque Deus vai nos castigar, ou coisas muito comuns e parecidas com aquilo que fazemos. Quando pensamos em Deus, pensamos naquele velhinho de barba, de cajado, e que está observando os nossos atos para nos punir. Porque essa foi a concepção que nos foi dada de Deus. Um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus odiento, um Deus castrador. A concepção primeira que nós tivemos de Deus foi dentro desse aspecto
desse ser temível. Daí porque ainda hoje, para a maioria de nós que dizemos acreditar em Deus, nós não o amamos, nós o tememos. Porque acreditamos que em algum momento Ele vai nos punir por aquilo que nós estamos fazendo. Mas a partir da concepção da vinda dele, Jesus, para a terra, passou a trazer uma ideia diferenciada desse Deus temível, desse Deus vingativo, e não o apresentou como sendo Pai. Nesse aspecto, Joana de Ângeles, nesse livro, que talvez hoje, para mim particularmente, melhor referenda esse entendimento a respeito de Deus, vai nos trazer, logo nas primeiras páginas desse livro, Filho de Deus. Um conceito bem interessante, que sempre que eu posso, eu tento passar para aqueles que estão nos ouvindo. E ela começa o livro dizendo o seguinte, vejamos. Todo esse livro refere-se a uma possibilidade de entendimento, de compreensão de Deus, em que esse espírito, Joana de Ângeles, que tem mais uma visão aquinhoada da grandeza de Deus, pelo estágio moral e espiritual da maioria de nós espíritos vinculados à Terra, ela vai amplificar uma ideia de Deus, associada, evidentemente, a tudo quanto os espíritos trouxeram para Kardec. Mas, especificamente na introdução do livro, ela começa dizendo assim: multiplicaram-se através dos tempos variados conceitos a respeito de Deus. E isso é fato, porque a cada período da humanidade, da evolução humana, o homem passou a conceber Deus de forma variada. E assim deveria ser, por conta da mudança de compreensão, de entendimento racional, emocional, psicológico em torno do Criador de todas as coisas. Então, perfeitamente compreensível essa multiplicação de conceitos. Até porque, quando da época em que nós estagiávamos na primitividade, estávamos ensaiando os primeiros passos no reino humano, nós víamos Deus pelas coisas da terra, pelos fenômenos naturais, os trovões, a chuva, o fogo e tudo quanto se constituía algo fora do comum, do habitual daqueles homens de então. Por mais complexos, continuou o Espírito, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador, por conta desse recurso que ainda nos falta, que são as virtudes. A nossa moralidade, ou ainda, dentro da compreensão atual, a nossa espiritualização. Daí porque a doutrina espírita, ela investe cada vez mais nesse processo nosso de nos espiritualizarmos, de nos vermos para além dos sentidos físicos, de nos percebermos filhos de Deus. Porque enquanto a nossa identidade for apenas a do parentesco corporal, consanguíneo, não entenderemos a grandeza de Deus e toda a sua mecânica e todas as suas leis.
quanto mais evoluído eu sou, eu me encontro do ponto de vista espiritual. Eu compreendo Deus diferentemente, porque eu passo a entendê-lo a partir das suas leis. São essas leis que regulam, que harmonizam, que equilibram o universo. Tudo que é criado por Ele. Ele não nos pune, Ele não nos castiga, porque existem leis de ação, de reação, que estabelece o equilíbrio, onde vai nos dizer até onde devemos ir. E quando por escolha, por rebeldia, nós ultrapassamos, consequentemente, nós temos de volta as consequências do ato. Daí os Espíritos dizerem a Kardec, para que compreendêssemos melhor essas leis de Deus, de que elas estavam todas na nossa consciência. E essa consciência que regula o avanço ou o retardamento dos seres criados por Deus, simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Porque a nossa destinação, acreditem ou não, é nos tornarmos divinos, perfeitos. Trazemos íncitos, a centelha, a mônada, o que temos de melhor. Mas é preciso que nós aprendamos a desenvolvê-la dentro daquela ideia trazida por Jesus dos talentos. Se eu não sou capaz de multiplicar os meus talentos, as minhas virtudes, aquilo que eu já tenho de bom em mim, dificilmente eu entenderei Deus na sua grandeza. Eu o limitarei, colocarei dentro de uma bolha, de uma caixa, de acordo com a minha compreensão de mundo, de vida. Mas Deus é muito mais do que qualquer coisa que nós possamos dizer sobre Ele. Mas ainda na mensagem inicial, Joana de Ângeles considera: somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto, portadora de alta carga racional e emocional, chamando-o de Pai. E é importante que nós compreendamos esse aspecto trazido por Jesus referente ao Pai, porque o seu antecessor, como dissemos até aqui, não o apresentou como sendo um Deus sanguinário, um Deus punitivo. Moisés, ao falar ao povo, falava daquele Deus castrador, um Deus que era temido, nunca amado, até porque igualmente não se tinha a compreensão do entendimento desta palavra, amor. E foi a partir dele, Jesus, que nós passamos a ter uma noção, ainda que débil, limitada, a respeito desse sentimento por excelência. Porque ele é o Filho de Deus, o primogênito, aquele a quem Deus outorgou para estar conosco e nos apresentar as suas leis. As bases dos ensinamentos de Jesus estão todos fundamentados dentro da lei de Deus, tendo como principal a lei de amor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E de lá para cá é o que nós estamos tentando fazer. E quanto mais nós amamos, quanto mais nós nos permitimos nos ver como divinos, mais nós compreendemos Deus. Nenhum outro tinha a capacidade e a condição de melhor falar a respeito de Deus do que ele, Jesus. No entanto, por compreender
compreender o nosso estágio de evolução, bem aquém do ideal, se ainda hoje estamos bem aquém, imaginemos a época dele, 12.000 anos antes. Bem mais ignorantes éramos em torno das leis de Deus. Mas ele vem fazer um trabalho de base, nos apresentando o reino de Deus na terra. Esse reino de amor, esse reino de fraternidade, esse reino de fraternidade, e que deveríamos nos ver todos como irmãos, uma só família, um só rebanho. E ele sabia que era uma tarefa para os séculos. E ele então vai propor a Deus que enviasse um novo Consolador, para que esse Consolador pudesse reavivar as nossas memórias quanto aos seus ensinamentos e aqueles outros que à época ele não poderia nos dizer claramente, até mesmo a respeito dele, Deus. Daí ele ter chamado de Pai. Porque era um designativo que melhor nós compreenderíamos a respeito dele. É o que vai dizer Joana de Ângeles, parágrafo seguinte. O designativo excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa incausada de todos os seres e de todas as coisas. Porque tudo que existe no universo é criação divina. E como vai dizer a própria Joana de Ângeles nesse livrinho, nós somos herdeiros de Deus. Logo, tudo nos pertence. Mas para tanto, eu preciso fazer jus, eu preciso merecer, na medida em que eu estabeleço a sintonia com o Pai. Porque embora tudo me pertença, no meu estágio de consciência adormecida, ainda não compreendo isso. E tento usurpar, roubar aquilo que já é meu. E como consequência, vem o sofrimento, vem as perdas, as ilusões, o vazio existencial e tudo quanto nos limita ao mundo como o nosso de provas e de expiações. Daí porque foram poucos aqueles que conseguiram passar na trajetória humana, corporal, na Terra, vivendo a mensagem de Deus. Porque no nosso nível de compreensão dele, ele apenas serve para resolver os nossos problemas. Daí porque também, quando estamos em sofrimento, quando nós estamos fracos, deprimidos, quando nós estamos em uma situação dolorosa, a quem recorremos? A Deus. Quando fazemos. Porque muitos se revoltam, se rebelam e negam Deus em toda e qualquer situação. Porque não são poucos aqueles que assim fazem. Vivem uma vida completa, existencialmente falando, destituídos do sentimento paterno divino de Deus, em que pese que é uma expressão do próprio Deus. Somente a dor e a aflição são capazes de mobilizar recursos internos para que em uma manhã possa despertar aquela alma em torno da sua própria realidade divina. E com isso passe a estabelecer uma relação mais saudável com o Pai.
Então esse designativo, Pai, no dizer de Joana de Ângeles, é aquele que consegue melhor preencher as lacunas deixadas por esses muitos conceitos e definições que ao longo do tempo foram dados a respeito do Pai. E ele então complementa, para a gente encerrar esta parte: és filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Ai, se nós soubéssemos disso. Faríamos com que as montanhas se transformassem, saíssem dos seus lugares. Teríamos o poder de revolucionar a própria terra, fazendo dela aquilo que Jesus anteviu. Uma terra de mansos, de pacíficos, de filhos de Deus. E que hoje a doutrina espírita, ela traz a mesma concepção crística ao nos falar a respeito da transição planetária, do mundo de regeneração, em que o amor florescerá, vencerá o mal, em que nós estaremos em sintonia com as leis de Deus, de uma forma mais vivente, mais internalizada. Mas para tal, eu preciso me permitir, desde agora, a esse investimento, a esse trabalho de soerguimento de mim mesmo. É quando a doutrina espírita vai nos convidar à reforma íntima. E o que é a reforma íntima, se não um movimento interno para o grande encontro com o Pai que está nos céus? Em que nós haveremos de vê-lo como Pai e não como um carrasco. Não como um ser punitivo, mas como um ser de amor. Mas depende do livre-arbítrio, das minhas escolhas, das minhas decisões internas, que se refletirão no externo. Porque a qualidade da minha vida é consequência daquilo que eu alimento internamente em mim. O que eu sou, externamente falando, é uma expressão do que eu vivo internamente. E então ela vai dizer: por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Disse Jesus: o mundo tem aflições e eu as venci. Podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais, se nós acreditarmos. Se a nossa fé for do tamanho do grão de uma mostarda, se tivermos coragem de sairmos da nossa condição empobrecida, de humanos, medrosos, acomodados, limitados a uma experiência meramente material, para nos vermos grandiosamente como filhos de Deus, como cooperadores do Pai. E é preciso que nós assim o façamos, por conta de que a Terra está em processo de transição, de mudança, de renovação. E o que os Espíritos chamaram como sendo a nova geração, que haverá de estar presente mais cedo ou mais tarde entre nós, se dará pelos Espíritos que estarão reencarnando em sintonia, antenados, conectados com o Pai. Nesses dias, que vai dizer o próprio Espírito Joana de Ângeles, que não se encontra nem muito perto, nem muito distante, mas que dependerá
das nossas escolhas, nesse tempo a terra haverá de se tornar essa terra da promissão. Essa terra percebida e desejada por Moisés. Porque igualmente ele estava em busca de Deus. Todo o trabalho que ele fez com o seu povo foi uma tentativa de levá-los à terra de Deus, de encontrar-se com Deus. E viveu 40 anos no deserto, tentando, em uma obra fenomenal, que nos preparou para receber Jesus. Porque Moisés teve esse papel do ponto de vista histórico, social e espiritual. Ele nos concebe a primeira lei de moralização, de entendimento a respeito de Deus. E isso não ficou perdido. Teve um grande valor e importância para que hoje estivéssemos aqui sentados, ouvindo e falando sobre Deus. Porque talvez se não fosse Moisés, não tínhamos uma percepção ainda sobre Deus. Jesus não poderia ter vindo antes dele, porque ele preparou os caminhos para que Jesus pudesse falar de Deus, da forma como ele o fez, mesmo sabendo que seria incompreendido, que ele não seria aceito, que ele seria preso, aprisionado e morto. Mas nem por isso ele deixou de dar o seu testemunho em amor a Deus. Portanto, é preciso que a gente fale de Deus para além das palavras que matam, mas tentar concebê-lo dentro da nossa unidade divina que todos somos e que precisamos nos perceber como tal. Portanto, não há necessidade de nós nos afligirmos demasiadamente pelas coisas que nos acontecem. Porque Jesus vai estabelecer em uma das suas passagens mais bonitas, de que se o pássaro do céu, que não trabalha, mas que Deus os alimenta, que os lírios dos campos, que são mais belos do que as vestes do rei Salomão, Deus os veste, o que ele não fará por nós? Vai dizer também que quando um filho pede ao seu pai um pão, este não lhe dá pedras, o que dirá de Deus? Percebem? Então é preciso que nós nos vinculemos a Ele, não apenas pelos petitórios comuns para nos livrar desta ou daquela experiência humana, porque são provas necessárias ao testemunho de amor a Deus. Ninguém está passando pelo que passa que não haja uma necessidade, um merecimento. Eu posso escolher negar a experiência? Posso. Tenho livre-arbítrio? Tenho. Mas certamente sofrerei as consequências das minhas escolhas. Sejam elas positivas, sejam elas negativas. E se nós sofremos, não é por causa de Deus que está nos punindo, mas pelas escolhas impensadas que ainda fazemos por não compreendê-lo, nem a Ele, nem as suas leis. Por fim, ela considera: tens uma fatalidade que te aguarda, a perfeição ou a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. Porque foi assim que ele nos concebeu.
Ele nos aquinhoou com o livre-arbítrio, com a inteligência. Ele nos dotou da capacidade de escolhas. E eu tanto posso escolher ir para a frente, como posso escolher ir para trás, ou ainda em uma terceira opção, ficar estacionado, parado. E quando não estamos indo para trás, estamos estacionados. Quão poucos são aqueles que investem no seu processo de transformação, de espiritualização, de reforma íntima, para esse encontro com o Pai. Para esse contato íntimo com Deus. Porque nesse livrinho ainda, acreditem nisso, Joana vai nos trazer uma mensagem em que ela intitula como sendo Deus, o teu refúgio. Se o tempo der, farei algumas citações sobre essa mensagem. Mas em síntese, ela vai nos dizer que todos nós temos um lugarzinho para falarmos e ouvirmos Deus. Que nós podemos encontrar em meio à natureza, ou ainda dentro de nós, essa possibilidade de nos encontrarmos com o Pai. Tal qual disse Jesus: quando orardes, quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em segredo fala com Deus. Mas nesta vida atribulada, corrida, competitiva, na qual vivemos, ou nos permitimos viver, quem de nós tem tempo para falar ou ouvir Deus? Porque os nossos petitórios estão carregados de mágoas, de insatisfações, de materialidade, de necessidades transitórias. Quando por nós mesmos, sobre a sua intimidade, sobre a nossa essência divina. Isso para os ascetas, para os espíritos mais adiantados, tal qual fora Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, mais recentemente um Chico Xavier, atualmente no seu exercício de encontro com Deus, Divaldo Franco, e tantos outros ícones que nos servem de referências. Mas todos eles ainda se encontram em progresso, em movimento de atingimento do ideal, para que saiamos dessa condição de doentes, de necessitados, para nos tornarmos agentes multiplicadores da mensagem de Deus, ou como disse o próprio Cristo, co-criadores com o Pai. Mas isso depende de mim, isso depende de nós. Depende, sobretudo, do investimento que eu estiver fazendo em cada encarnação. Porque uma vai maturando a outra. Uma vai alicerçando as conquistas das anteriores. E eu preciso entender isso para não ficar à margem do caminho. Ainda que sabendo que um dia todos atingiremos a condição de perfeição. Mas a que preço? A que tempo? Quando? Porque quanto mais demorado é esse encontro, mais certamente estarei numa condição de dor, de sofrimento, de estagnação. E eu preciso caminhar, eu preciso vencer a mim mesmo. É o que ela vai dizer no final. Observem. Empenha-te
no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te de que, em qualquer situação, Deus está contigo. Tem doutrina mais consoladora do que a nossa? Honestamente, não tem. Com todo respeito a todas as outras, necessárias, importantes, e que também nos leva a Deus. Mas, diferentemente da doutrina espírita, a nossa, ou esta que nós profitamos, essa que nós acreditamos, nos traz de forma clara, racional, sem dogmas, sem misticismo, sem expressões exteriores, mas nos dando uma lucidez, uma compreensão, deixando para nós a responsabilidade das nossas escolhas. Não diz que se devemos ou não fazer tal ou qual coisa, mas deixa a cada um de nós a consciência do dever, da responsabilidade. Nos esclarece que Deus é de amor, que Deus é de fraternidade. Mas também nos diz que Ele tem leis que harmonizam o equilíbrio. E todas as vezes em que eu desequilibro algo, eu sou chamado para reequilibrar esse mesmo algo. A colheita é livre, a produção é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós temos a liberdade de escolher, mas somos obrigados, inevitavelmente, a assumir a responsabilidade das nossas escolhas. 18 séculos depois, surge para nós a doutrina espírita, que vem fortalecer e fundamentar em nós os ensinos de Jesus, quando nos apresentou Deus no formato de Pai. Ao nos dizer, dessa feita, de que Deus, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Daí porque Kardec, ele vai colocar na primeira parte do Livro dos Espíritos, que é dividida em 4, as causas primárias, em que ele vai tratar a respeito das leis de Deus e do próprio Criador. E os Espíritos não conseguem eles mesmos responderem às questões propostas por Kardec, porquanto nos dizem que ainda não temos entendimento para tal, que o máximo que eles podem dizer é aquilo, e pronto. Acabou meu tempo? Jura? Meu Deus do céu, tenho só 5 minutos para falar de Deus, viu? Então, Kardec vem nos apresentar Deus dentro dessa configuração, não mais humana, não mais na personalidade, mas com a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Cabendo a nós, seus filhos, em processos de aprendizado mais aquém do que muitos outros, daí Kardec ter feito a escala espírita, em que na terceira ordem coloca os imperfeitos, na segunda os dons, na primeira os divinos. Em qual dessas ordens nos encontramos? Na terceira. Desta terceira ele vai colocar 5 classes, sendo a 10ª a dos malvados, dos imperdinidos ao mal, dos impuros.
E nós estamos gradativamente subindo a escada de Jacó. Estamos em uma tentativa de mudança, de renovação, para quem sabe, um dia, e isso acontecerá, possamos olhar para frente e percebermos que Deus não está fora de nós, mas que Ele está dentro de cada um de nós. Para concluir, nos meus últimos 5 minutos, eu queria pedir permissão a vocês para ler essa mensagenzinha de André Luiz, que eu encontrei aqui nos livros que eu trouxe, como referência, esse daqui, de Irmã Dulce, 5 minutos com Deus. Ó, é um livro interessantíssimo, em que ela vai, dentro da sua concepção religiosa, do seu entendimento de Deus, vai falar sobre o Pai. E ela viveu uma vida inteira para servir Deus, ou a Deus, para fazer a sua vontade, deixando para nós o grande exemplo que ela nos legou. Temos esse aqui também, entrevistando Kardec, de Sueli Claudia Schubert, em que ela trata da temática Deus. Esse outro de Vasco Neves chama-se Existência de Deus, em que ele vai tentar também responder algumas dessas inquietações nossas. E esse, por último, A Eterna Busca de Deus, de Francisco Fialho. Além das obras psicológicas de Joana de Ângeles, em que em cada uma delas ela trata sobre quem? Deus, nosso Pai. E seria interessante que nós buscássemos cada vez mais o entendimento de Deus, na medida em que nós olhamos para dentro de cada um de nós. E então André Luiz, ele vai nos apresentar essa mensagem que ele vai dizer na terra. E ele diz assim: na terra, Deus nos concede o corpo através de pais amigos. Cada um de nós se lhe faz um inquilino temporário em regime de responsabilidade. Deus nos proporciona a riqueza das horas pela contabilidade do tempo. Cada criatura, em momento oportuno, apresentará o relatório dos próprios dias. Deus nos oferta os laços afetivos pelos princípios da afinidade. Podemos valorizá-lo ou não, conforme o nosso próprio arbítrio. Deus nos concede a propriedade por intermédio das leis organizadas pelos próprios humanos. Daremos conta do usufruto respectivo. Deus nos oferece as sementes pelos recursos da natureza. Plantio e colheita são sempre de nossa escolha. Deus nos confia o dinheiro através do trabalho ou da generosidade alheia. Somos responsáveis pela aplicação da finança que nos seja acreditada. Deus nos habilita para a eficiência com máquinas diversas, por meio da própria inteligência humana. Compete-nos, a nós outros, a programação e a condução delas. Em suma, diz André Luiz, toda a criação e doação das vantagens de que dispomos procedem de Deus. Entretanto, é justo reconhecer que todos os êxitos e problemas da utilização pertencem a nós. E é importante que a gente entenda nessa dimensão de André Luiz o sentido de Deus em nossas vidas. Porque quando passamos a ser responsáveis pelo que fazemos, passamos a entender que, embora todas as coisas nos seja
possível fazer, mas nem todas nos convêm. Porque eu já passei a ter um entendimento diferenciado a respeito de Deus e das suas leis. Portanto, que possamos a partir de hoje, quem sabe, ampliar a percepção e noção a respeito desse Criador de todas as coisas, na medida em que nós passamos a nos conhecer um pouquinho mais. Nesse sentido, me permitam, por fim, convidá-los a conhecerem o nosso canal no YouTube. Daí porque a gravação desta palestra e de tantas outras que temos feito ao longo desse nosso caminhar doutrinário espírita. Nós estamos colocando esse material, assim como de outros companheiros do movimento espírita, na página do YouTube que chama-se Roteiro Espírita, sem o acento do I. E eu sempre digo isso porque tem um outro canal que chama-se Roteiro Espírita, mas tem um acento, e esse não é o nosso. Embora vocês possam também segui-los. Mas eu estou precisando ainda de mais seguidores. Eu queria convidá-los a conhecer o nosso canal, que está sendo feito com carinho, com embasamento doutrinário, com as palestras que temos feito. E se vocês quiserem rever a palestra de hoje, assim como aquelas outras que temos colocado lá, chegar em casa hoje, anota lá, entra no YouTube, Roteiro Espírita sem o I. Ou então, sem o acento no I, sem o acento. www.youtube.com/c/Roteiro Espírita. No mais, muita paz, muito obrigado e muita felicidade para todos vocês. Agradecemos ao nosso irmão pelo tema que foi falado.